De volta com o Primeira Folha Entrevista para o último bloco deste programa, super especial, recebendo aqui nos estúdios, ou no estúdio, como queiram, da TV Palhoça, aqui no bairro Pagani, o ex-prefeito municipal e atual presidente da Coab, Ronélio Heidenscheid, que se prepara eventualmente para uma eleição que vem aí em 2016 e que com certeza será muito concorrida. O município vai viver momentos muito especiais para quem gosta de política nesses próximos meses aí para frente. O que o senhor faria hoje que não fez lá atrás, quando prefeito? Olha, a Palhoça é uma cidade de que nós estamos vivendo momentos de extrema mutação, né? A gente poderia ter feito elevados, a gente poderia ter feito mais avenidas, a gente poderia ter feito mais obras de mobilidade urbana, só que o que acontece? O grande compromisso que nós tínhamos e que, coincidentemente, nós nunca fizemos uma pesquisa em que a prioridade das pessoas que moram em Palhoça que não fosse infraestrutura. Coincidentemente, eu recebi uma pesquisa essa semana que eu fiquei até um tanto quanto impressionado, que não é mais infraestrutura, é segurança. Então, sempre foi um calcanhar de Aquiles também da cidade, né? Mas agora que a população, né, começou a sentir mais isso. Né? Então eu diria o seguinte, hoje o que nós precisamos? Nós precisamos definitivamente de uma beira-mangue, né, da gente melhorar a mobilidade urbana, que é o grande entrave da nossa região. E essa seria a grande obra, de repente, numa futura administração? Eu acho que não tem uma grande obra. Nós temos várias obras extremamente interessantes. A beira-mangue, né, saindo ali da BR-101, pela Beira-Rio, Beira-Mangue, terminando lá na Nova Palhoça. É extremamente importante de que exista esse asfaltamento do Alto Aririu, né, que entrando ali na Bela Vista, porque já tem a conexão, né, da Bela Vista com o Caminho Novo, né? E eu diria que é também importantíssimo de que a gente faça um binário em São Sebastião, entrando pelo Madrid, voltando pela Rodobens, que está fácil de fazer a conexão, né? O que eu estou falando aqui não é, o meu adversário pode fazer excelente, ótimo, né? Eu acho que a Palhoça precisa, sim, o importante é que a Palhoça precisa de ações, precisa de pessoas que pensem e que tenham condições de melhorar o nosso futuro. Eu diria de que nós temos uma área de extensão muito interessante, que é ali o Sertão com a Pedra Branca, né? Você fazer aquela ligação, é importante fazer a do Frei Damião, aliás, o Frei Damião é extremamente importante de que a gente possa colocar lá saneamento básico, a gente possa colocar lá pavimentação, né? Porque agora chegou o momento, né, que a gente possa fazer lá a regulação fundiária, que é muito importante, porque hoje quem mora no Frei Damião, ele tem dificuldade de investir porque falta o quê? A titularidade da casa que ele mora. Então, a coisa mais importante que a gente pode ter na vida é a carteira de identidade, a carteira de motorista e a propriedade da sua casa, a certidão de nascimento, que gera a carteira de motorista e que gera a carteira de identidade. Mas também você morar numa casa e que você é proprietário e você tem um recibo, você tem um contrato de compra e venda, você fica meio desconfiado na hora de investir. A partir do momento que você tem a matrícula, que você tem a escritura, é extremamente importante. Então eu diria de que nós precisamos repensar a Ponte de Maruim, também um binário, no sentido de que tu entra direto pela Aniceto Zac e tu volte pela Avenida Elza Luque, né, uma avenida que nós tivemos o prazer de fazer. Então tem muitas situações que precisam ser repensadas, que precisam ser executadas e que nós precisamos em função do próprio levantamento que nós temos hoje com relação ao aumento da população. Porque Palhoça, ela se coloca numa situação um tanto quanto prejudicativa, no sentido de aumentar a população. Nós somos a represa dos municípios pequenos, o primeiro município em que, se fosse numa enchente, viesse um pau de água abaixo, o primeiro município que ele para, as pessoas param, qual é? É Palhoça. E o segundo é São José, o terceiro é Florianópolis. Sim. Então nós estamos aqui na entrada do município. Claro, todos são bem-vindos. A Palhoça, todo o sucesso da Palhoça é pela sua colonização, alemães, italianos, né, gente que veio para cá para trabalhar. Mas nós precisamos repensar bastante em função que nós temos um crescimento muito forte populacional e por isso nós temos que ter um crescimento muito forte de geração de emprego e de infraestrutura. E o senhor acha que hoje o senhor está mais preparado quando deixou a prefeitura? Amanhã é quarta-feira. Eu estarei muito mais bem preparado que hoje,
que é terça-feira. Você pode ter certeza disso, entendeu? A vida é uma escola, né? A gente sempre teve esse não sentimento. só como gestor público, como ser humano, como... A humildade cresce dentro da gente, a compreensão cresce dentro da gente, a fé, né? Conforme você vai envelhecendo, ela vai aumentando. Eu percebo que né? o senhor é uma pessoa que não... Tem um certo jargão que eu uso muito, que é aquela história do retrovisor. Eu não gosto muito de olhar no retrovisor, principalmente quando a gente fala de política, né? E o senhor tem isso com o senhor, Olha, né? você pode olhar todas as minhas entrevistas que eu dei como prefeito, televisão, rádio, jornal. Eu passei 8 anos na prefeitura, eu nunca falei o nome do ex-prefeito Paulo Vidal. Nunca. As pessoas talvez tenham até dificuldade de saber qual foi o prefeito que o Ronério sucedeu. Né? Que era o Paulo Vidal e o Nazareno, que é pai do atual prefeito. Eu nunca falei no nome dele. Sabe por quê? Porque o Paulo Vidal, o que ele pôde fazer pela Palhoça, né? No momento que ele, com a arrecadação que ele tinha, né, com as dificuldades do município, que era muito difícil naquela época, ele fez. O Paulino também, o seu Paulino também fez, o Bá também fez, o seu Chico fez, o pai do Charles, o Neri, fez. Por que eu vou denegrir a imagem do ex-prefeito? Sabendo das dificuldades. E não falo, e nunca falei de nenhum adversário meu. Aliás, se eu não puder elogiar, eu jamais vou xingar ou vou eventualmente prejudicar a carreira de quem quer que seja. E isso é um fator de crescimento pessoal, profissional, intelectual, espiritual, e a gente tem sempre que evoluir, as pessoas têm que evoluir, e a gente percebe que isso, sem dúvida nenhuma, tem acontecido politicamente, porque nós nos conhecemos politicamente, né? Pessoalmente a gente tem uma relação um pouco mais reservada, mas politicamente a gente percebe que o Ronério Raidechar de hoje ele é bem diferente, e até na construção, acredito eu, na construção do grupo, da equipe, que lá na frente, eventualmente, se a população desejar, vier a administrar o município de novo, será diferente daquela que foi lá atrás, né? Com certeza, como eu falei, a gente... E nós temos que aproveitar... O senhor acha que errou muito na época, com as escolhas? Não é questão de errar ou acertar. Ou de repente, é que na época, não estava com aquela maturidade toda? Não. Eu acho o seguinte, o que nós tínhamos de melhor na época, nós aproveitamos. O que a gente tem que levar em consideração é que pelo número de obras, pelo número de ações, pelo número de atitude e pelo número de decisões. E não vamos entrar na mesma mesmice do que a gente havia falado no primeiro bloco, de que só o negativo é o que vale. Claro, de que se nós pegarmos 800 ruas em 8 anos, são 100 ruas por ano. Se tu pegar 100 ruas e dividir por meses, tu vai ver que nós inaugurava toda semana uma quantidade extremamente interessante. Como que eu, prefeito, vai acompanhar tudo? Que acompanhava a conquista de novos empreendimentos, de novos empresários, viajava o mundo inteiro, como é que eu ia saber que a rua A, que a rua B, que a rua C... Estava com problema, entendeu? né? Claro, então assim, é a vontade de fazer, é a vontade de vencer, é a vontade de aproveitar esse momento extremamente importante, que para mim foi muito difícil, afinal... Eu disputei 4 eleições até hoje, ganhei 2 e perdi 2, então eu estou empatado. E o senhor acha que o empreendedorismo foi a grande arma da administração do senhor, né? Sem sombra de dúvida, é a nossa característica, sempre foi assim, né? Não será diferente. E vamos voltar novamente, nós hoje temos vários empresários considerados fortíssimos no país, que já demonstraram interesse de vir para Palhoça, de investir em Palhoça, mas claro, vamos esperar o processo eleitoral, vamos primeiro agora respeitar até dia 30 de setembro, as filiações, depois vem as convenções, e depois finalmente vem o vestibular, né? Que um ganha e os outros perdem. E o PMDB tem se estruturado, né? O PMDB tem mostrado aí uma renovação, uma leve renovação. Eu acho que o mais interessante, Everton, no PMDB, nesse processo eleitoral agora, não é questão de... houve um evento agora há pouco tempo, não é questão de mais forte ou menos forte. Eu acho que o grande trunfo do PMDB em 2016 é a união. O partido está 100% unido, trabalhando, brigando, no sentido de, eventualmente, retornar à prefeitura. Eu acho que isso é o mais importante. Essa questão de ser forte ou não ser forte, a gente só vai saber às 17h40, 17h45 do dia 1º de outubro de 2016. Qual é o cenário que o prefeito, o ex-prefeito vê, o presidente da Coab vê, com relação à Câmara de Vereadores, com esse aumento de 11 para 17 cadeiras? O que acontece? Hoje,
nós temos 11 vereadores. Nós temos bairros, como por exemplo, o bairro da Ponte Maruim, que é o maior bairro do município. Quem é o vereador? Não tem, né? Não tem. Nós temos, que não é o caso, porque a Ponte Maruim está aqui do lado da prefeitura, a Ponte de Maruim está dentro da cidade, mas vamos lá, a Baixada do Maciambu, entendeu? O grande problema pela reclamação de falta de desenvolvimento na Baixada do Maciambu, o grande problema é a falta de representatividade política. A salvação da Baixada do Maciambu é o dia que eles resolverem votar em um ou dois líderes locais e colocar sentado lá na cadeira. Porque na hora da divisão, da distribuição de recursos, vai para quem tem a voz mais forte, para quem tem mais imponência, né? E quem não tem liderança é problema, né? Então, o bairro que não tem líder, que não tem voto, sofre muito. Sofre bastante. Então, levando para esse lado, nós hoje, o fato de passar de 11 para 17, já que o recurso é o mesmo, já que o 6% é o mesmo, com 1, com 2, com 3, com 10, com 20 ou com 30, é o mesmo, né? É muito interessante agora com 17, porque mais bairros serão representados na Câmara. Isso é que eu imagino, mais bairros serão representados, mais ações serão distribuídas com igualdade, e com isso a gente pode fazer bairros que de repente não foram contemplados por esse ou pelo anterior prefeito, poderão ser em virtude de que tem uma voz ativa, que tem alguém brigando e solicitando interferências de infraestrutura. O senhor vê como positivo, então, essa questão? Eu vejo extremamente positivo e, assim, mais palhocenses poderão participar da eleição em virtude da oportunidade de se eleger com o menor número de votos. Acho que é importante isso, né? Vamos democratizar a Câmara de Vereadores. Eu acho que é isso que a gente tem que levar em consideração. Como é que está a deputada Dirce na Assembleia? Está muito bem. Fazendo um trabalho que é o que ela sabe, ela é assistente social, né, voltado ao social, voltado àquelas pessoas que também por muito tempo ficaram esquecidas no processo, né, e que a Dirce tem relembrado e tem valorizado muito. Viaja bastante. Nós agora ela inclusive já está em Santa Amaro da Imperatriz. Hoje nós temos missa na casa do Venda com o Padre Hélio, né, o Padre Hélio, que é um grande pregador da fé cristã em toda a grande Florianópolis, que é o padre da paróquia de Campinas, né, que toda quarta-feira dá uma multidão de gente, né, um padre extremamente carismático, e que ela está acompanhando em virtude de que nós seremos festeiro agora em setembro lá em Campinas, e ele tem esse costume de fazer antes da festa, em cada casa de festeiro, um evento como é o de hoje. Essa questão do senhor ter essa ligação religiosa, espiritual, tem se mostrado bastante ativo ultimamente, né? Nós passamos agora pela experiência, né, da 6ª Festa do Divino. Fomos festeiro aqui em Palhoça, já fomos 2 vezes festeiro aqui, fomos festeiro em Santo Amaro e fomos 3 vezes festeiro no Divino Espírito Santo, lá da Enseada do Brito. Nós temos sempre recebido uma graça muito forte. O Espírito Santo mexe muito com a vida da nossa família, e nós, sempre que tivemos oportunidade, sempre que fomos convidados, a gente sempre participou e nós gostamos muito disso. Festa, é muito melhor você participar de uma festa que eventualmente ter que participar de uma visita a um hospital, né? Eu acho isso interessante. Falando da parte pessoal, é a netinha, né? A netinha está com que idade? Está com 1 ano e 4 meses, 1 ano e alguma coisinha. A gente vê que é o paparico do vô e da avó. É a primeira neta, né? É a primeira neta, é Helena. É filha da... É uma paixão, da Ana Paula, né? A mais velha. Né? Ana Paula com o Leandro. Né? E não poderia falar, mas hoje nós podemos dizer que a segunda também está grávida, entendeu? Ah, é? Não sei se ela ficar sabendo, até pode me xingar, porque está proibido de falar. Né? Legal, mas, legal. Primeira mão, né? Recebeu a notícia de que ela realmente está grávida e vai vir mais um neto ou uma netinha. Né? Legal. Há tempos atrás, a gente conversava, quando nós nos encontramos aí numa festa, entre amigos, diziam que
uma pessoa veio me buzinar, ó, o cara que jogava bola, aí na cidade se chamava Ronélio Deixade, era centroavante chato. Eu fui até 28, mais ou menos. Mas jogava muita bola. A gente era um centroavante meio violento, né? Mas é muito bom. O futebol, eu vejo... Só tem um campo em casa, né? Tem. Eu vejo que o futebol é o esporte mais barato e que mais socializa pessoas, entendeu? São 11 para cada lado, 22 mais 20 no banco, o envolvimento, a paixão dos brasileiros, né? O próprio Guarani está aí fazendo um sucesso. Nós tivemos na prefeitura, enquanto prefeito, iluminamos 14 campos de hoje futebol. Palhoça é referência no futebol amador justamente por causa do investimento que foi feito na administração do senhor, né? É muito importante, a gente começou iluminando o primeiro, que foi o Atlântico da Barra, depois fomos iluminando os outros. Um valor que nós investimos muito simbólico, muito pequeno, em função da revolução que ele fez no futebol palhocense. Do benefício que causou, é uma coisa que permite, né, uma ação, uma atitude que a gente tomou, que permite que você possa hoje fazer um campeonato municipal noturno. Sim. Todos os campos de futebol, né, praticamente estão iluminados. Então a gente fica orgulhoso disso, é um processo. E isso veio da paixão também, né? Sim, claro, a gente sempre gostou de futebol. Bom, eu fui, além de presidente do Clube 7, eu fui presidente da Comissão Municipal de Futebol, que é o que tocava. Eu, o Gilberto Rosa, o Odilon, da Ponte de Maruim, né? A gente tocou o campeonato lá em 1987, se não me engano, 88, né? Onde o Catarinense foi campeão. Legal. O futebol realmente envolve muitas comunidades e a iluminação deu para o futebol amador de Palhoça aquele... Eu costumo dizer que o futebol amador de Palhoça não é tão mais amador, é o futebol não profissional, de tão organizado e tão legal que está o nosso futebol aqui em Palhoça. Para a gente encerrar nossa entrevista, hoje foi a primeira vez que o presidente da Coab esteve aqui na TV Palhoça, conhecendo aqui a nossa redação, o nosso estúdio, participando conosco. Espero que seja a primeira de muitas. Nós temos aí mais de 1 bilhão de pessoas acessando a TV Palhoça nesses 4 para 5 anos que nós temos o canal no ar. Então a gente tem com certeza a possibilidade de estar levando essa informação da Coab, dos projetos, de uma forma bem legal através da internet, que hoje é uma ferramenta que todo mundo tem, todo mundo usa, a maioria das pessoas já está conectado, então a gente quer ficar sempre de portas abertas para que a Coab, para que o PMDB, para que o Ronério, para que as boas ações estejam sempre ao alcance de quem está conosco aqui na TV Palhoça. Eu que agradeço, Everton, pela oportunidade, parabéns, sucesso para o amigo. Nós queremos sempre que em todas as atividades, que todos os veículos de comunicação tenham sucesso, que todas as pessoas tenham sucesso, e nós precisamos muito que Palhoça possa ter a oportunidade como essa que você tem aí em 208 municípios, imagino. Países. 208 países já acessados. Países. É muito importante que todos nós sejamos conhecidos, né, em toda essa população enorme. E olha a importância de levar coisa boa para esse mundo afora de Palhoça. Não, claro, isso só quem ganha com isso é a Palhoça. E para encerrar, não poderia deixar de dizer, viva a Palhoça! Encerrando então a primeira Folha Entrevista de hoje, agradecendo a presença então do ex-prefeito, do presidente da Coab, Ronélio Deixade. Agradeço a sua audiência, a sua paciência. Até semana que vem, se Deus quiser.